Para que complicar, se dá para descomplicar? Unibanco, nem parece banco. Unibanco oferece Jornal Nacional. Filas. Atrasos. Voos cancelados. Aeroportos brasileiros têm o 5º dia consecutivo de caos. O governo convoca reunião de emergência para tentar resolver a crise. Até controladores de voo aposentados serão convocados para trabalhar. O presidente Lula começa a se reunir com governadores em busca de entendimento até com a oposição. Depois das queixas dos consumidores diante da balança, o pãozinho francês encolhe para pesar menos no bolso. A mistura de álcool na gasolina vai aumentar de novo. Cientistas britânicos criam a miniatura de um fígado em laboratório. O Papa nomeia um brasileiro para um cargo de confiança. O arcebispo Dom Cláudio Umes vai ser prefeito da Congregação do Clero. A Coreia do Norte aceita retomar negociações sobre seu programa nuclear. E no Campeonato Mundial Feminino de Vôlei, o Brasil vence Porto Rico na estreia no Japão. Você vai ver agora no Jornal Nacional. Boa noite. Passageiros dos principais aeroportos do Brasil enfrentaram o 5º dia de atrasos e de cancelamentos de voos. Milhares de pessoas ainda sem informações concretas sobre o motivo de tamanha confusão. Você vai ver agora o trabalho dos repórteres José Roberto Burnier, Ricardo Claro e Robinson Serântula nos aeroportos de Congonhas e de Cumbica, em São Paulo. É o retrato do caos. Aeroporto de Congonhas, São Paulo. Paciência, angústia, cansaço e o apelo. Qualquer lugar tá bom. Quem chega aqui e olha para o saguão pode até achar que o movimento está normal para o horário. Mas o fato é que mesmo sem a confirmação da saída dos voos, os passageiros estão sendo encaminhados para a sala de embarque. E como é uma área restrita, só consegue ver o que está acontecendo lá dentro quem vai viajar. Por sorte, Ione consultou o painel antes de entrar e teve uma decepção. Foi cancelado. Mesmo assim, a senhora fez o check-in e mandaram a senhora para a sala de embarque? Check-in, exatamente. E está cancelado. Com passagens nas mãos, nossos produtores entraram na área de embarque em São Paulo. Nas salas, horas de espera e passageiros desorientados. Todos os voos estão com atraso. Situação parecida no aeroporto de Cumbica. Gente sentada até no corredor, sem informação. Há mais de 24 horas, Moacir tenta, com a filha no colo, chegar a Salvador para aproveitar as férias. O marido dessa empresária só conseguiu chegar depois de uma longa espera dentro do avião. Eles andaram na pista e pararam. Deram um simples sorvetinho, um amendoinzinho e lá. 3 horas dentro do avião? Dentro do avião. Soluções para a crise nos aeroportos foram debatidas hoje numa reunião de emergência no Palácio do Planalto. Uma das medidas anunciadas é a convocação de controladores de voo aposentados. Veja na reportagem de Heraldo Pereira. No aeroporto de Brasília, houve atraso em pelo menos 83 pousos e decolagens. Eles não falam nada, não tem respeito nenhum pelo passageiro e a gente fica aqui, jogado. A demora das operações no maior centro de controle do tráfego aéreo do Brasil provocou efeito cascata no país inteiro. Durante todo o dia, os principais aeroportos tinham problemas. Em Vitória, no Espírito Santo, o saguão ficou cheio. Passageiros que conseguiam embarcar tinham que ficar nos aviões. A maioria parada nos pátios. A gente saiu de Natal 2 horas atrasado e quando chegou no Rio de Janeiro, ele atrasou então 7 horas lá. E a gente ficou no aeroporto, todo mundo com criança, tinha gente assim, idosa. No Recife, espera até de 8 horas para embarcar. No aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, os painéis indicavam atraso generalizado. Passageiros esperavam por informações que não vinham. Não tem ninguém para informar. Eu peguei o telefone ali, a moça disse que eu tinha que procurar no segundo andar. Fui no segundo andar, não tinha nada. Fui no terceiro, a moça mandou eu descer. Ali bato na porta, não tem ninguém. Ainda me deram um travesseiro para me dormir ali na cadeira. Para tentar minimizar o problema, a aeronáutica baixou uma norma limitando a circulação de aviões pequenos. Eles terão restrição de voo em horários de pico. Em São Paulo, os hangares de aviões executivos ficaram lotados. A Agência Nacional de Aviação Civil divulgou uma nota respondendo a críticas de que teria autorizado rotas além da capacidade do espaço aéreo. Segundo a agência,
todos os voos têm que ser autorizados obrigatoriamente também pela Infraero e pelo Comando da Aeronáutica. Segundo explicações da Infraero, as liberações de voo eram feitas a cada 2 minutos e agora os aviões só podem levantar voo depois de 30 minutos da última decolagem. Com medo do caos, o presidente da Infraero resolveu antecipar uma viagem para o Rio de Janeiro. Estou preocupado, eu tenho reunião às 5 horas da tarde e vou sair daqui às 6 da manhã. A situação dos aeroportos levou à convocação de uma reunião com todos os responsáveis pela aviação civil no país. Foi aqui no Palácio do Planalto. O presidente Lula também participou do encontro e cobrou uma solução rápida para o problema que o próprio governo julgava na semana passada ter sido superado. Depois da reunião, o ministro da Defesa anunciou que controladores aposentados estão sendo chamados para trabalhar. Haverá concurso para a contratação emergencial de 64 controladores agora e de mais 144 depois. A Aeronáutica também começou a remanejar o controle de rotas para desafogar o Centro de Controle de Brasília. O quadro é um pouco, digamos assim, difícil, né? Não está em quadro de normalidade. Mas a notícia no momento é de redução dos atrasos. Começou no Rio o julgamento dos acusados de um dos crimes mais brutais dos últimos anos. O incêndio há 1 ano do ônibus 350 lotado de passageiros. 5 morreram queimados porque foram impedidos de sair do veículo por bandidos armados. Quem mostra é Ari Peixoto. O traficante Anderson Gonçalves dos Santos, conhecido como Lorde, teria dado a ordem de botar fogo no ônibus. Sheila Messias Nogueira teria feito o sinal para que o veículo parasse no ponto. E Alberto Maia da Silva, presidente de uma associação de moradores, comprado a gasolina. Eles são acusados por 5 homicídios qualificados e 16 tentativas de homicídios. O crime foi em novembro do ano passado no subúrbio. Quando o ônibus parou no ponto, um grupo incendiou o veículo e impediu a fuga dos passageiros. Entre os 5 mortos estava um bebê de 1 ano. 16 pessoas ficaram feridas. O crime teria sido uma represália do traficante Lorde a uma ação policial que resultou na morte de outro bandido. O julgamento não pôde ser filmado nem fotografado e, por causa da ausência de uma testemunha, foi desmembrado a pedido da defesa. O traficante Lorde e Sheila voltaram para o presídio onde estavam e serão julgados semana que vem. Hoje, só Alberto Maia da Silva sentou-se no banco dos réus. Ele disse que foi obrigado pelos traficantes a comprar o combustível usado no incêndio do ônibus. A comunidade é uma comunidade sofrida. Poderia ter sido com ele, como poderia ter sido com qualquer pessoa. Na minha vida, eu nunca tinha visto tanta barbaridade. E quanto tempo de prisão ele e os outros envolvidos no caso estão sujeitos? Bom, eu acredito que 50 anos. O julgamento está previsto para terminar de madrugada. Uma mulher atirou gasolina numa pensionista do INSS e ateou fogo hoje à tarde em frente a uma agência bancária de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Segundo testemunhas, a agressora ficou revoltada ao saber que um benefício da Previdência não tinha sido depositado na conta dela e escolheu a vítima aleatoriamente. A pensionista de 71 anos foi internada. O estado dela é grave. A polícia está à procura da agressora, que já foi identificada. Ela pode pegar até 12 anos de prisão. O vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul sobreviveu a um atentado hoje em Campo Grande. A reportagem é de Honório Jacometo. O desembargador João Maria Loz estava nesta lanchonete, no centro de Campo Grande. Segundo testemunhas, um homem se aproximou da mesa e perguntou pelo magistrado. Em seguida, apontou uma arma para o desembargador. Os dois lutaram. O desembargador teve de se esconder atrás de uma caminhonete para não ser atingido pelos disparos. O desembargador só escapou porque um policial que estava aqui na lanchonete conseguiu dominar o atirador. João Maria Loz tem 25 anos de profissão e nunca tinha passado por situação parecida. É evidente que preocupa, né? Eu nunca tinha sido alvo de tiro. Segundo advogados do atirador, Marcos Henrique Ali Said tem problemas mentais. Ameaças de morte aos juízes que atuam contra o crime organizado são constantes em Mato Grosso do Sul. Desde o ano passado, os magistrados estão tendo aulas de tiro e defesa pessoal. A polícia de Mato Grosso do Sul informou que Marcos Henrique já responde a outro processo por tentativa de homicídio. Na casa dele foram apreendidas uma espingarda e munição. 6 pessoas morreram soterradas hoje de madrugada em Minas Gerais. Foi na zona rural de Novo Cruzeiro, a 560 quilômetros de Belo Horizonte. O temporal provocou um deslizamento de terra que atingiu várias casas.
Numa parte do sertão nordestino, o período de seca ainda não começou. Ao contrário, nos últimos meses choveu bem mais do que o esperado, como mostra de Sergipe a repórter Carla Suzane. Maria me cativou. Fé recompensada. As preces que antes pediam chuva para a região da seca, agora são de agradecimento. Eu te agradeço, te louvo e te glorifico, Senhor, pela misericórdia divina de chuva que o Senhor mandou, Jesus. O sol forte já não traz apreensão e nem assusta os sertanejos. Tá bonito, né? Assim, o sertão desse jeito tá bonito. A meteorologia confirma. De abril a agosto choveu 30% acima da média nos estados de Sergipe, Bahia e Alagoas. Em setembro e outubro, mais que o dobro do esperado. Há um ano, a paisagem em Sergipe era outra. Terra seca e açudes quase vazios. A pouca água era disputada com os animais. Hoje tá bom, tá feliz, graças a Deus. Tem muita grandeza, muita água, muitos pastos. Os bichos tudo felizes, gordos, sadio. Coisa bonita! Oh, coisa boa esse tempo! Com fartura de pasto, os animais não precisam de ração e passam o dia soltos. O reflexo está na indústria de laticínios da região, que registrou um aumento de 30% na produção e abriu vagas. Lúcio estava desempregado há 3 anos, agora comemora. Eu esperei muito por esse emprego, graças à chuva, né, ao período chuvoso, né, eu consegui. Por toda a parte, reservatórios cheios. O peixe não é mais raridade. A chuva que transformou a paisagem mudou a rotina do sertanejo. Agora ele divide o tempo entre o campo e a pescaria. E nem precisa ser um bom pescador para levar comida para casa. Agora estamos tendo água, né? E peixe para a gente comer, que é bastante, né? É importante para o sertanejo. Graças a Deus estamos ricos, né? Graças a Deus. Alerta de temporais em parte do sul, sudeste e centro-oeste nesta quarta-feira. Nuvens carregadas formadas na Argentina atingem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná já pela manhã. À tarde, chove forte em São Paulo, no Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Dia ensolarado do Espírito Santo ao Amapá. Nas outras regiões, o calor e a alta umidade provocam pancadas de chuva. Mínima de 19 graus em Porto Alegre e máxima de 37 em Teresina. Uma onça parda invadiu um hospital de Naviraí, no interior de Mato Grosso do Sul. Às 3h30 da madrugada, os funcionários encontraram o animal acuado debaixo do balcão de atendimento do setor pediátrico. Só quando amanheceu, os bombeiros conseguiram sedar a onça e levá-la para uma clínica veterinária. Daqui a pouco, a mistura de álcool na gasolina vai aumentar de novo. O pãozinho francês encolhe para pesar menos no bolso. A senhora queria algo especial? Bom, já que você perguntou, eu queria uma floricultura bem linda e aconchegante. Eu mesma vou decorar e administrar também. Chega de ter chefe, né? Aí na fachada eu quero uma placa bem bonita, com meu nome. Pá! E pro meninão aí? Eu quero um carrinho de controle remoto. Quer mudar de vida? Então use seu Credit Car City e concorra a R$1 milhão e todo o apoio para você abrir seu próprio negócio. Promoção Você sob nova direção Credit Car City. Sua vida ainda melhor. Só essa semana na Casa e Vídeo Feirão de Utilidades e Ferramentas. São milhares de ofertas imperdíveis de ferramentas, cama, mesa e banho, eletro, panelas e tudo para sua casa com preços que você nunca viu igual. E agora os destaques de amanhã. Escorra por 12 pratos só R$ 9,99. Banqueta de R$ 6,99 por R$ 4,99. Capa externa para alto de R$ 29,99 por R$ 19,99. Só essa semana aproveite. Feirão de UD e Ferramentas na Casa e Vídeo. O governo aumentou de 20% para 23% a mistura do álcool anidro à gasolina. Os produtores queriam um aumento ainda maior, temendo uma super oferta de álcool no mercado interno. Essa nova mistura entra em vigor até o fim do mês que vem. E com isso espera-se que haja uma pequena queda no preço da gasolina para o consumidor. Será publicada amanhã, no Diário Oficial, uma medida provisória que libera R$1 bilhão para ajudar na comercialização da safra de soja. Esse dinheiro vai ser usado em leilões para dar garantia de preço mínimo aos produtores. O primeiro leilão será no dia 10 de novembro. Os consumidores reclamaram quando o pãozinho passou a ser vendido a quilo, passaram a gastar mais do que antes.
Por isso, as padarias estão agora se adaptando à preferência dos clientes. É o que conta em São Paulo o repórter Rodrigo Bocardi. Quando o pãozinho francês era vendido por unidade, na maioria das padarias, ele tinha 55 gramas, 5 gramas a mais do que a lei exigia. Pagava por uma precaução, para não ser punido. Se você tivesse menos, você ia ser punido por lei. Você ia ser, ter um processo em cima, ser preso. Agora o pão tem saído do forno com cerca de 50 gramas. Hoje não tem nem prejuízo para mim nem para o consumidor. Veja o exemplo. Antes, um pão de 50 gramas, na verdade, pesava um pouco mais, 55 gramas, e custava, em média, 30 centavos cada um. 20 pães, que deveriam dar 1 quilo, saíam por R$ 6. Assim que a venda começou a passar pela balança, os mesmos 20 pãezinhos começaram a custar R$ 6,60. O consumidor sentiu que o mesmo número de pães estava mais caro. Os padeiros decidiram mudar o peso do pão para o consumidor levar para casa a mesma quantidade e pagar o mesmo preço de antes. Sem essa mudança, alguns clientes perceberam que o gasto com o pão subiu e teve gente que chegou até a pedir para o balconista cortar um pedaço do pãozinho para que a despesa com este produto permanecesse igual. Agora, com a redução do peso, muitos consumidores perceberam que o pão ficou mais leve no bolso também. Eu achei melhor porque, para mim, o consumo do pãozinho está sendo equivalente, eu estou pagando um pouquinho menos. Engorda menos e o pão continua meio gostoso, como sempre foi. O que o consumidor deve sempre ter como referência é o preço por quilo para não ser enganado. No mercado financeiro, o dólar caiu hoje para R$ 2,144. No mês, a queda passou de 1%. A Bovespa subiu e fechou o mês em alta de quase 8%. A Vale do Rio Doce vai suspender o repasse de recursos aos índios Xicrim do Pará. Há 15 dias, eles invadiram as instalações e interromperam a extração da maior mina de ferro do mundo, em Carajás. A mineradora afirmou que o prejuízo durante aquela invasão chegou a 10 milhões de reais. O presidente da FUNAI, Mércio Gomes, disse que o repasse é uma obrigação prevista por decreto presidencial e que vai tomar medidas judiciais contra a Vale. O presidente da Bolívia, Evo Morales, sugeriu hoje numa entrevista que o presidente Lula presenteasse os bolivianos com as 2 refinarias da Petrobras que foram nacionalizadas em maio. Segundo Morales, isso ajudaria a Bolívia a reduzir as desigualdades sociais. Ele disse ainda que quer recomprar as refinarias e que a venda delas à Petrobras há 7 anos foi um mau negócio para a Bolívia. A Agência Espacial Americana decidiu hoje que vai tentar manter o telescópio Hubble em atividade por mais 7 anos. A NASA vai mandar astronautas de um ônibus espacial realizar os reparos necessários. Lançado em 1990, o primeiro telescópio espacial quase fracassou. Ele era meio míope, mandava imagens borradas para a Terra. Mas depois de um concerto em 1993, o Hubble deu origem a mais de 4.000 estudos astronômicos, como a descoberta de novos planetas em outros sistemas solares. Agora, depois de 16 anos de serviço, é preciso trocar as baterias e ajustar os giroscópios, os equipamentos que mantêm o Hubble posicionado. Sem isso, ele vai se tornar lixo espacial. A missão chegou a ser vetada depois que a nave Columbia explodiu ao voltar à Terra há 3 anos. Hoje, o anúncio de que os avanços na segurança do ônibus espacial vão permitir o conserto foi recebido pela comunidade científica com aplausos emocionados. Por mais alguns anos, o Hubble vai continuar ajudando a humanidade a ver e a compreender o universo. A Coreia do Norte aceitou retomar as negociações sobre seu programa nuclear, que tinham sido abandonadas há quase um ano. A decisão foi tomada numa reunião entre representantes da Coreia do Norte, da China e dos Estados Unidos em Pequim. Os outros 3 países envolvidos na negociação são Rússia, Japão e Coreia do Sul. Os Estados Unidos querem que a Coreia do Norte suspenda o programa de enriquecimento de urânio e, em troca, oferecem ajuda econômica e tecnológica para desenvolver um programa de energia nuclear com fins pacíficos. 30 pessoas morreram e 40 foram sequestradas hoje no Iraque. E nos Estados Unidos, esta violência fora de controle dá munição ao partido de oposição ao presidente George Bush. No próximo dia 7, os americanos irão às urnas na eleição de novos integrantes do Congresso. E o Partido Democrata sonha com uma vitória expressiva sobre o Partido Republicano de Bush. Luiz Fernando Silva Pinto.
No sul dos Estados Unidos, o presidente George Bush tem usado um argumento que mostra o receio do governo com a votação da terça-feira que vem. Para ele, se os democratas ganharem e a política americana no Iraque mudar, a vitória real será dos terroristas. O vice-presidente está adotando o mesmo tom. Dick Cheney afirmou que a escalada da violência no Iraque é proposital, que os extremistas estão agindo para influenciar as eleições americanas. Para Cheney, os rebeldes acreditam que o país não vai ter estômago para continuar o envolvimento no Iraque. Dick Cheney não precisa buscar com extremistas um motivo para o fim da guerra. Uma nova pesquisa divulgada hoje mostra que 62% da população americana quer que as tropas saiam do Iraque. Essa insatisfação com a guerra é uma vantagem que o eleitorado está dando aos democratas. Mesmo assim, eles estão perdendo terreno. Tinham 57% da preferência dos eleitores, caíram para 53%. Os republicanos tinham 40%, subiram para 42%. Isso só na última semana. Morreu hoje aos 90 anos o ex-presidente da África do Sul, Peter Botha. Botha foi primeiro-ministro e depois presidente. Governou a África do Sul de 1978 a 89. Esse foi o período da repressão mais violenta aos protestos contra o regime de segregação racial que vigorava então, o apartheid. Mais de 2.000 pessoas morreram, 25.000 foram presas sem julgamento e torturadas. Daqui a pouco, cientistas criam a miniatura de um fígado em laboratório. O Papa nomeia um brasileiro para um cargo de confiança no Vaticano. Ó, eu aqui de novo. Mas dessa vez eu quero falar com você que é empresário. Tá precisando de capital de giro? No Banco do Brasil, além de ter crédito pré-aprovado, você tem crédito sobre as vendas que ainda vai fazer. Eles adiantam para você até 4 vezes o valor do faturamento das vendas com cartão e financiam em até 5 vezes. É capital de giro para você comprar estoque, pagar suas contas e até contratar alguém. Aliás, eu trouxe aqui o currículo de um amigo meu. Faz tudo, palpa toda a obra. Posso ler? Não, né? Banco do Brasil. Quem quer crescer, cresce com a gente. A Brascan anuncia o lançamento do ano. Vem aí, dia 11, o Santa Mônica Jardins Condominium Club. Perto de tudo que você precisa. Dentro do bairro consagrado de Santa Mônica Jardins. O conceito criado pela Brascan de Condominium Club. Com 45.000 metros quadrados de área de lazer. Apartamentos de 4 suítes, com vista para o mar, lagoa e lindos jardins. Antecipe-se. Páginas da Vida. Léo está disposto a levar Francisco para a Inglaterra. Eu quero levar meu filho para viver comigo, para viver perto de mim e perto dos irmãos que ele vai ter. E essa pode ser a chance de Marta conseguir o que ela tanto queria. Alguma coisa me diz que vamos chegar num acordo sobre isso. Que seja bom para ambas as partes. É conversando que a gente se entende. Nesta terça, depois do Jornal Nacional, Páginas da Vida. A revista Veja denunciou hoje que seus repórteres foram intimidados pela Polícia Federal durante um depoimento em São Paulo. O depoimento foi na sede da Polícia Federal em São Paulo. 3 repórteres da revista Veja foram chamados para falar sobre a reportagem que relata um encontro entre Freud Godoy, ex-assessor do presidente Lula, e Gedimar Passos, preso com dinheiro que seria usado para comprar um dossiê contra políticos. Segundo a revista, o encontro foi facilitado pela polícia e aconteceu quando Gedimar ainda estava preso na Polícia Federal. Os 3 repórteres vieram como testemunhas de uma investigação interna, mas, de acordo com esta nota, divulgada pela revista, acabaram sendo ouvidos não como testemunhas, mas como suspeitos. De acordo com a Veja, não houve violência física, mas foram cometidos abusos, constrangimentos e ameaças. Os repórteres foram impedidos de consultar a advogada que os acompanhava. A estranheza dos fatos, continua a nota, é potencializada pela crescente hostilidade oficial aos meios de comunicação independentes e conclui: quando a imprensa torna-se alvo de uma força política no exercício do poder, deve-se acender o sinal de alerta. A Polícia Federal também se manifestou em nota.
diz que os questionamentos às testemunhas foram feitos normalmente pelo delegado e em seguida pela Procuradora da República e versaram exclusivamente sobre os fatos constantes da matéria da Veja. Em nenhum momento, continua a nota, os repórteres ou sua advogada manifestaram contrariedade ou discordância com o depoimento. O episódio acabou repercutindo em Brasília. Senadores da situação e da oposição debateram o assunto em plenário. Houve pedido de explicações ao governo e discurso em defesa da liberdade de imprensa. Vou buscar ter as informações, inclusive junto à autoridade máxima, na questão com relação à Polícia Federal, para poder prestar os esclarecimentos aqui na tribuna do Senado. Agora, da mesma forma como repudio, se o que está sendo anunciado tendo acontecido, repudio, porque eu acho que a gente tem que respeitar, né, a legislação, o direito da imprensa. Existe a lei de imprensa que coloca penalidades e responsabilidades sobre aqueles que infringem essa legislação. Daí porque acho que o melhor caminho é o caminho da justiça e não das salas fechadas da Polícia Federal. Na primeira reunião da CPI das sanguessugas depois das eleições, os parlamentares decidiram hoje adiar os depoimentos de petistas envolvidos na compra do dossiê. Eles alegam que ainda não tiveram acesso a documentos importantes. Discursos brandos. A sessão era para ouvir Gedimar Passos e Valdebran Padilha, presos com o equivalente a R$1.700.000. E Jorge Lorenzetti, ex-analista da campanha presidencial do PT, acusado de planejar a compra do dossiê. Os três estavam no Senado, mas foram dispensados, atendendo a um pedido do vice-presidente da CPI, que a maioria da comissão aceitou. Os parlamentares alegaram que não tiveram acesso aos principais documentos enviados pela Justiça na semana passada. Sem você ter o batimento e sem ter a informação dos sigilos bancário, fiscal, telefônico, na verdade, isso se transformaria em um jogo de faz de conta. Eu tinha condições de interrogar os três, independente de conhecer os documentos que estão no cofre da CPI. Na verdade, não se quer apurar nada. Sessões da CPI agora só depois do feriadão. Os 4 ex-ministros da Saúde foram convidados a depor na semana que vem. José Serra e Bajas Negre, do governo Fernando Henrique, no dia 7 de novembro. Humberto Costa e Saraiva Felipe, no dia 8. Os depoimentos que seriam hoje ficaram para o dia 21 de novembro. E hoje a Justiça concedeu habeas corpus para Luiz Antônio Vedoim, um dos chefes da máfia das ambulâncias, sair da prisão. Ele foi preso no dia 15 de setembro, quando estourou o escândalo do dossiê. Agora há pouco, o dono da Planam, Luiz Antônio Vedoim, foi libertado em Cuiabá. A ex-funcionária do Ministério da Saúde, Maria da Penha Lino, prestou depoimento hoje ao Conselho de Ética da Câmara e negou ter acusado 171 parlamentares de envolvimento no esquema de compra de ambulâncias superfaturadas. Ela disse que durante um ano trabalhou na empresa Planam de Darcy e Luiz Antônio Vedoim e que nunca presenciou pagamentos para a aprovação de projetos. Mas Maria da Penha afirmou que ouviu motoristas falarem sobre malas de dinheiro encaminhadas para a Câmara. A ex-funcionária do Ministério da Saúde declarou que foi mal interpretada no depoimento à Polícia Federal. Disse que citou uma lista de parlamentares a quem a Planam tinha prestado serviços técnicos e que o delegado interpretou a lista como sendo de parlamentares envolvidos com a máfia das ambulâncias. O presidente Lula recebeu hoje os cumprimentos do presidente dos Estados Unidos, George Bush, pela vitória nas urnas e dedicou parte do dia a conversas com governadores aliados em busca de entendimento político para o segundo mandato. No comboio presidencial. Foi só assim que estudantes aqui de Brasília viram um presidente, que hoje abriu a agenda para um encontro nada político, com o fotógrafo Sebastião Salgado, de quem ganhou esse livro, Trabalhadores. Mas a rotina após a eleição não mudou muito. Por telefone, Lula foi cumprimentado pelo presidente americano e pelos primeiros ministros da Espanha e da Inglaterra. E ainda se encontrou com os governadores eleitos de Pernambuco e do Rio de Janeiro.
O presidente confirmou que a partir da semana que vem começa mesmo a discutir seu segundo mandato. Vai conversar com os partidos aliados, com todos os governadores eleitos e reeleitos e também com os partidos de oposição, propondo um entendimento sobre pontos que interessem ao país. O mesmo tom usado agora há pouco no pronunciamento à nação. E teve uma vitória expressiva e que demonstra a capacidade política de transformar essa vitória num ato de distensão para que se possa efetivamente ter um outro ambiente, se poder trabalhar e construir um outro padrão menos radicalizado do que o padrão que tivemos ao longo desse ano e meio. Já do governador eleito do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, Lula ouviu que o partido vai apoiar o governo. Como governador, não quero indicar um cargo sequer no futuro governo Lula. O que eu quero é discutir políticas públicas para o meu estado. O que eu quero é que as pessoas que ocupem cargos do governo federal tenham com o Rio de Janeiro respeito e consideração e vejo no presidente Lula exatamente esse interesse. Na oposição, o PFL endureceu hoje o discurso contra o governo Lula e um outro partido quer expulsar quem apoiou a reeleição do presidente. O PPS mandou para o Conselho de Ética do partido um pedido de expulsão do governador reeleito do Mato Grosso, Blairo Maggi. Ele apoiou a candidatura do presidente Lula, contrariando a orientação partidária. Então vamos solicitar ao Conselho de Ética que abra o processo. Evidentemente não tem muito do que se defender. Daqui do Palácio do Planalto, o governo já está calculando como vai fazer para preservar o apoio da maioria de deputados e senadores e conseguir aprovar projetos ali no Congresso. Na oposição, depois de o PSDB ter negado acordo, hoje o PFL disse que nem quer saber de conversa com o governo. Continuamos na nossa trincheira, nós fomos colocados em oposição por um resultado democrático. O presidente poderá conversar através dos seus líderes no Congresso Nacional. Mas a oposição não é o único problema do governo. Os partidos aliados vão cobrar o apoio à reeleição. Todos os partidos que apoiam o governo e que têm um compromisso com o governo, evidentemente, têm que ser convidados a governar, não só a votar no presidente. O PMDB quer mais. Além de cargos, espera a ajuda do governo para ganhar as presidências da Câmara e do Senado. Foi o partido que mais cresceu, elegeu a maior bancada na Câmara, a maior bancada no Senado, de modo que o PMDB conquistou nas urnas, pela decisão do povo, o direito de postular legitimamente. O arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Umes, foi nomeado pelo Papa Bento XVI o novo prefeito da Congregação do Clero, um dos cargos mais importantes na hierarquia do Vaticano. A Cúria Romana volta a ter um brasileiro. Dom Cláudio Umes, de 72 anos, foi escolhido pelo Papa Bento XVI para substituir o colombiano Castrillón Royos. Dom Cláudio será o prefeito da Congregação para o Clero e vai cuidar dos 405 mil padres do mundo católico. A crise da fé e os escândalos de pedofilia envolvendo sacerdotes são temas delicados que o cardeal brasileiro deverá enfrentar. Durante 21 anos, Dom Cláudio foi bispo de Santo André e combateu o regime militar. Em 98, foi nomeado arcebispo de São Paulo e, em 2001, criado cardeal por João Paulo II. Gaúcho de Montenegro, Cláudio Umes foi um nome de expressão no conclave que elegeu o cardeal Ratzinger. Em outubro do ano passado, no Sínodo dos Bispos, Dom Cláudio fez um discurso emocionado denunciando o afastamento dos fiéis da Igreja Católica Brasileira. Dias depois, o Papa Bento XVI anunciou que iria ao Brasil em 2007. O arcebispo de São Paulo estava em Belém do Pará quando recebeu a notícia. É uma atenção muito grande para o Brasil, é uma atenção para a América Latina e também é uma responsabilidade nossa de fato, responder e prestar um serviço qualificado, não apenas em vista da América Latina, mas de todo o mundo. No passado, Cláudio Umes defendeu a doutrina da teologia da libertação, condenada por Joseph Ratzinger. Hoje, o cardeal brasileiro será um dos colaboradores de Bento XVI. Com Dom Cláudio na cúpula da igreja, o Brasil volta a ter peso político no Vaticano. Cientistas britânicos anunciaram hoje que conseguiram criar um fígado humano em miniatura com células-tronco do cordão umbilical. O fígado de 3 centímetros poderá ser usado para testar remédios e produtos farmacêuticos e evitaria experiências com animais. O desenvolvimento de um fígado de tamanho real
que pudesse ser usado em transplantes ainda deve levar algumas décadas, segundo os pesquisadores. Daqui a pouco, o Mundial Feminino de Vôlei. O Brasil passa por Porto Rico na estreia no Japão. Agora na Casa e Vídeo, especial de áudio e vídeo. DVD só R$ 119,90. TV 21 polegadas Toshiba tela plana de R$ 599,90 por R$ 499,90. TV 32 polegadas Philips tela plana de R$ 2.799,90 por R$ 1.999,90. Pegue já o cadernão de ofertas nas lojas. Corra pra Casa e Vídeo. É por tempo limitado. 2, 5, 3, 4. Força. 2, 5, 3, 4. 4, 3. 3. Desce aqui. Eu não acho justo. Alô, é dos classificados do Rio? Ótimo, eu quero vender um carro. Quando chegar a hora de dizer adeus, anuncie nos Classificados do Rio que vende mesmo. Imóveis, automóveis e muito mais. É só ligar que o seu anúncio sai no Globo, Extra e Globo Online para mais de 4 milhões de leitores. O aniversário do Guanabara tá demais. É um show de ofertas todo dia, gente. Vem! Pá, peito a 100 quilo, R$ 3,85. Coxa com sobrecoxa de frango, quilo, R$ 2,14. Filé de meluso ou cação em postas, quilo, R$ 5,75. Costela bovina, quilo, R$ 2,74. Batata lavada, quilo, 59 centavos. Cebola, quilo, 43 centavos. E nesta quinta-feira, feriado, todas as lojas do Guanabara funcionando normalmente. O Ministério da Educação publicou hoje no Diário Oficial dados preliminares do Censo Escolar de 2006. Mais de 29 milhões e 700 mil alunos estão matriculados no ensino fundamental na rede pública. No censo anterior, eram mais de 30 milhões e 100 mil. Os dados preliminares mostram ainda o número de alunos matriculados no ensino médio, mais de 7 milhões e 700 mil. No censo passado, passavam de 7 milhões e 800 mil. O resultado final do censo escolar será divulgado em dezembro. Nos próximos 30 dias, prefeituras e governos estaduais ainda poderão contestar esses números. O piloto Walter Salles retornou hoje ao Brasil. Ele desembarcou mancando no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e foi recebido pela família. Anteontem, em Buenos Aires, Walter escapou praticamente ileso de um acidente em que o carro dele se desintegrou na etapa argentina do Campeonato Brasileiro de Stock Car. O piloto vai consultar um ortopedista porque sente dores no joelho direito. A seleção feminina de vôlei estreou com vitória no Campeonato Mundial no Japão. Mesmo errando mais do que o normal, as brasileiras derrotaram as porto-riquenhas com facilidade. Japonês, parece, mas é brasileiro. No jogo de estreia do Brasil, o Alexandre era a torcida verde-amarela. Ele é a mãe, Dona Terezinha. Isso aqui eu já planejei já desde uns 4, 5 meses antes. A gente trabalha, segura aquele dinheirinho, deixa separado para poder me assistir, né? Ele sempre vem, sempre. Jogo de vôlei do Brasil no Japão, sem a presença do Alexandre, é muito difícil de acontecer. Nem que ele precise fazer um sacrifício para vir ao ginásio. Viajando mais ou menos 3 horas, 4 horas de viagem para vir assistir. E acho que... Mas aí fica aqui em Kobe? Não, eu vou embora, eu vou trabalhar hoje ainda, né, e... Aí amanhã volta? Volto, se Deus quiser eu volto, pegar a estrada de novo e vir assistir amanhã. Hoje a torcida de 2 viu uma estreia típica. Ansiedade 3, tranquilidade 0. Tinha coisa que a gente errou que não é normal a gente errar. E a gente sabe também que são coisas que a gente não pode acontecer mais para frente. Nós tivemos bons momentos e aí alternamos com erros bobos, né? Nosso time é um time que erra pouco normalmente e a gente tem que manter o nível. Mas hoje havia um desnível muito grande entre as duas equipes. E o 3-0 em cima de Porto Rico veio facilmente. O Alexandre mal viu o último ponto. Se mandou. Como a seleção, ele já tá louco pelo jogo de amanhã. E a Rede Globo vai transmitir Brasil e Cazaquistão ao vivo logo mais a partir das 2 da madrugada, horário de Brasília. O Jornal Nacional termina aqui. Você terá outras notícias no Jornal da Globo depois de A Diarista. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.
Páginas da Vida. Oferecimento Fundo Melhor de 2 Santander Banespa. Ficou mais fácil investir seu dinheiro.